Estamos de volta. Esse é o último bloco do Horizonte Debate. Se você está com a gente esse tempo todo, são várias as perguntas que eu quero retomar aqui. E se você chegou agora, fique conosco até esse finalzinho. Falamos hoje sobre Supremo Tribunal Federal. É claro, as pessoas devem estar esperando agora a questão da polêmica, né? Aumento do Supremo e indulto do presidente Temer. O indulto, que seria de Natal, liberando pessoas que fizeram um crime menos danoso. A corrupção, para mim, a desigualdade é o grande problema do Brasil. Mas a corrupção é um crime muito danoso. Mata gente, corrupção. Professor Hugo, será que era isso que o Pedro estava dizendo? Em verdade, quando nós temos a prática da corrupção, né, nós podemos perceber os reflexos que a corrupção termina trazendo efetivamente para a população. Obviamente, se a gente pensar, por exemplo, no artigo 6º da Constituição, a gente vê uma multiplicidade de direitos sociais, como, por exemplo, educação, moradia, recentemente não, através da emenda constitucional 64 de 2010, o direito social da alimentação, o que é bastante significativo, e a gente nota um conceito que é a reserva do possível, e a gente nota, claro, que com tantos direitos sociais a serem materializados, a serem cumpridos, é claro que a corrupção termina sendo um grande entrave para que esses direitos sociais sejam concretizados. Portanto, a gente tem aí, do artigo 312 para frente do Código Penal, uma série de delitos contra a administração pública. E eles devem, penso eu até, que as sanções aplicadas no caso de corrupção sejam até brandas demais. Se a gente perceber, no artigo 85 da Constituição, a gente nota que a improbidade administrativa, que poderia se configurar através da corrupção, geraria um crime de responsabilidade e, reflexamente, o próprio impeachment. Mas a cultura que nós temos do impeachment é uma cultura, desculpe trazer esse tema, mas ele é muito importante porque ele é reflexo. A cultura que a gente tem do impeachment é a ideia de atingir os direitos políticos, mas, em verdade, o presidente que praticou, por exemplo, uma improbidade, ele não é preso. Ele mantém seu bem jurídico, liberdade, totalmente salvaguardado. Ou seja, sai do poder, atinge seus direitos políticos, mas a corrupção é um ato tão gravoso que, ao meu ver, deveria ir além. E, portanto, nós deveríamos revisitar as sanções que estão previstas hoje no ordenamento jurídico sobre corrupção em todas as esferas. Professor Henrique, o povo, quando assiste o Jornal Nacional, esperando as notícias, o cara estava trabalhando de tarde na hora que estava acontecendo a votação, então ele não percebeu ali o resultado. O povo fica esperando, senão não é possível. Não é possível que vai soltar o Eduardo Cunha. Me permita, às vezes é para soltar, a lei manda soltar e a gente está querendo que ele seja colocado em praça pública, amarrado no pirulito da Praça 7, porque ele é notório corrupto. O povo escuta o voto do Alexandre de Moraes, dizendo que o indulto ele é verdadeiro, que pode. Como pensar isso, Henrique? É muito complicado. É uma questão que nos coloca diante de nós a questão dos limites do ativismo judicial, né? Muitas vezes as liberdades e garantias que são externadas na Constituição brasileira a todos os cidadãos devem ser respeitadas de forma inequívoca. E muitas vezes o cidadão espera que os ministros do Supremo, nós estamos falando do STF especificamente, eles ajam como justiceiros, não é? E isso é muito complicado, porque muitas vezes há um limite, por exemplo, da ampla defesa, do contraditório, né, da presunção de inocência. Então, você está ali no limite da legalidade, não é? Muitas vezes o cidadão quer justiça a qualquer preço, mas as instituições elas têm um rito próprio, elas têm o seu tempo para processar, né? E isso eu acho que é uma garantia do Estado democrático de direito, o que é muito diferente da impunidade, não é? Por exemplo, o indulto a acusados de crimes de corrupção gravíssimos contra a sociedade, acredito eu, isso extrapola completamente a função do presidente da República, não é? Ele está usando dos seus poderes para beneficiar grupos, beneficiar amigos, e isso aí tem um efeito político devastador sobre a sua popularidade. E ao Supremo Tribunal Federal, como órgão de controle, não é, de julgamento, isso acaba tendo efeitos reflexos também. Então, eu acho que nós temos que pensar numa reforma das nossas instituições, de forma que nós tenhamos um sistema judiciário mais eficiente e um sistema recursal que não permita que casos gravosos de corrupção sejam postergados indefinidamente. E isso gera impunidade. Senhor Leonardo, rapidinho, porque eu tenho duas aqui. Sim.
O Supremo é lento quando comparamos a produção em Curitiba relativa à Lava Jato e a produção em Brasília? Não dá para a gente dizer que ele é mais lento ou mais rápido, tá? Porque são órgãos jurisdicionais com competências distintas, tá? Eu estava analisando hoje um tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em que um dos casos que está sendo debatido no Supremo foi uma ação cuja inicial foi distribuída em 2017 em São Paulo. Então, assim, até pela questão da celeridade processual que esse caso especificamente teve, ele começou da primeira instância ao Supremo Tribunal Federal em 1 ano e meio. Tá? Então, foi muito mais rápido até mesmo do que essa questão da Lava Jato em Curitiba. Entendi. A Ana Maria e o Conrado, primeira mensagem da Ana, ambos direcionam para você, professor Hugo, uma alegria. Saúdo a todos e parabenizo pelo excelente debate. Obrigado, Ana. Minha pergunta vai para o nobre professor Hugo Rios. A politização do Supremo Tribunal Federal ajuda a desmoralizar o judiciário em um momento em que precisamente se busca maior segurança jurídica? Acho que a pergunta do Conrado é parecida. Me chamo Conrado, fui aluno do professor Hugo. Obrigado, Conrado. Salve, salve. Alegria tê-lo conosco. Professor, gostaria de saber o seu posicionamento referente à atitude dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação às manifestações populares de indignação em relação a essa corte. Uma vez que foi notícia em todo o país nesses últimos dias, inclusive a condução coercitiva de um advogado, o povo está se manifestando frente ao Supremo. E aí, tanto o Conrado quanto a Ana falam de um advogado, colega de vocês, que num voo, e aí espetaculariza um pouco, né? Porque ele faz um vídeo perguntando, ministro Lewandowski, você não tem vergonha do Supremo, algo desse tipo? Ou quando em Portugal, o ministro Gilmar Mendes gosta muito de vênias em Portugal, professor Leonardo, e aí em Portugal ele é frequentemente importunado por brasileiros que lá estão e filmam essa coisa toda. No momento em que a gente precisava de um Supremo forte, o povo tem se manifestado de forma justa contra os ministros do Supremo? O que a gente tem que perceber nesse caso especificamente é que o povo não tolera, em certa medida, pelo menos não tolera mais como tolerava outrora, o abuso do poder. A gente tem até uma lei federal, né, que fala do abuso do poder, Lei 4898 de 65, que a gente sabe que o abuso é extrapolar qualquer tipo de limite. Como foi abordada a questão do ministro Ricardo Lewandowski, nesse caso midiático, em tese, claro que houve uma afronta por parte deste colega advogado à figura do ministro Lewandowski, que foi inoportuno. Mas não deixa de ser... O advogado foi bastante indelicado. Bastante indelicado. Mas eu também não tenho como negar que ele está, em certa medida, exercendo uma liberdade de expressão, questionando o papel que o Supremo Tribunal Federal vem desempenhando. Mas eu não retiro de maneira alguma a indelicadeza que esse advogado efetivamente praticou. Mas percebamos, uma coisa consiste na indelicadeza praticada por este advogado. Outra coisa, efetivamente, seria uma voz de prisão sem ter havido uma tipificação formal em um determinado delito. Ou seja, houve indelicadeza? Houve. Mas foi o suficiente para configurar um flagrante delito? Um crime foi consumado? Porque se de fato foi consumado, o que eu não corroboro, eu quero deixar bem claro, a voz de prisão, se não foi consumada a voz de prisão, portanto, não seria cabível e poderia repercutir quando o deputado, na época ele ainda não era, ele era deputado, mas não era o deputado mais votado da história desse país. Disse num cursinho, né, que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado. O que é isso, professor Henrique? O que é isso, professor Leonardo? Eu acredito que muitas vezes há uma incompreensão sobre o papel do Poder Judiciário. Não apenas como órgão julgador, mas como órgão, como um poder de fato, não é? E numa democracia como a brasileira, não é, que já tem 30 anos de processos muito complexos, né, de fortalecimento das instituições, o papel do Supremo Tribunal Federal ele é vital para a nossa democracia, não é? Então, essa incompreensão sobre o papel do Supremo, que leva pessoas, muitas vezes, a tentar afrontar o outro poder, eu acho que isso aí gera uma pobreza muito grande, né? O debate que deveríamos estar fazendo é como fortalecer os nossos poderes, a tripartição de poderes. Isso é importante. A fala do deputado, na verdade,
ela é desprovida de qualquer senso jurídico, tá? Porque não vai ser 2, 3 ou 4 ou até mesmo 100 pessoas que vão fechar uma instituição dessas, né? O que a gente tem, na verdade, a manifestação do nosso colega advogado, e a gente percebe as redes sociais colocando várias manifestações ofensivas às pessoas. O WhatsApp agora começou a colocar aquela questão da mensagem encaminhada para auxiliar, rastrear pessoas que repassam notícias falsas. É que em nenhum momento as redes sociais, as aberturas dos canais de comunicação revogaram os crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. Então, você tem todo o direito de manifestar uma posição crítica contra uma instituição ou contra uma pessoa, mas você também não pode colocá-la ao ridículo. Né? E aí, lembrando o Gilmar, lembrando o ministro Lewandowski, lembrando outras pessoas que ocupavam cargos políticos que eram perseguidos em estabelecimentos comerciais e que as pessoas que filmaram e estavam agredindo vieram a responder processos por indenização de danos morais e tudo mais. Professor Hugo, professor Henrique, professor Leonardo, alegria tê-los cá para discutir algo que é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão caro na formação da sociedade brasileira. O programa de hoje fica por aqui, mas eu agradeço demais toda a participação que as pessoas colocaram para a gente, inclusive lá pelo YouTube. Foi bacana isso hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Um abraço. Tchau.